Bom, neste vídeo eu vou ensinar como que nós vamos criar condições de pagamento no sistema da Light System, sistema Simples Mais ou Multisystem Visual. Então o que for explicado aqui serve tanto para o sistema Simples Mais quanto para o sistema Multisystem Visual. Então nós vamos clicar aqui no menu Cadastros, Pagamentos, Condição de Pagamento. Então aparece a tela Condições de Pagamento. Percebemos aqui que já existe o código número 2. O sistema está posicionado no código 2. Se clicarmos no botão Retornar, nós vamos verificar que já existe uma condição de pagamento com a descrição à vista carteira. Então esta aqui é uma condição de pagamento já predominante no sistema. É uma condição do sistema. Quando fazemos uma instalação nova, esta condição de pagamento ela já existe cadastrada nas tabelas. Então o que significa o pagamento em carteira? Significa que quando nós vendemos um produto para um determinado cliente, ou nós vamos até o local receber o dinheiro desta venda, ou o cliente vem até a empresa onde ele comprou o produto e efetua o pagamento desta mercadoria. Então, isto que significa uma condição de pagamento do tipo ou forma carteira. Então agora nós vamos criar as condições de pagamento. Só para lembrar, as condições de pagamento para uma empresa ela é muito peculiar. Então cada empresa ela tem as suas formas de cobrar a mercadoria que ela vende para um determinado cliente. Então o que será ensinado neste vídeo é apenas um exemplo para se tomar como base quando for cadastrar as condições de pagamento. Lembrando que as empresas, cada um cadastra da forma como lhe melhor convier. Então, por exemplo, nós vamos clicar no botão Novo e vamos aqui escrever uma condição de pagamento. As condições de pagamento, elas podem ser escritas da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, imagine que eu vou criar aqui uma condição de boleto de cobrança, boleto bancário, 15 dias. Então, pode ser cadastrado da seguinte forma. Pode ser cadastrado aqui, na descrição, boleto 15 dias, tipo da condição de pagamento normal, condição de pagamento é a prazo, pois é um boleto. Se eu quiser cobrar juros nesta condição de pagamento, eu informo aqui o percentual, ou seja, eu posso vender em boleto 15 dias uma determinada mercadoria e cobrar, por exemplo, 3% de juros neste prazo. Então aqui eu posso aplicar no campo juros um percentual com relação ao prazo. Então quanto mais prazo eu der para um cliente, eu posso aplicar um percentual de juros, ou simplesmente deixar zero. Desconto também. Então, por exemplo, quanto menor o prazo que o cliente me comprar uma mercadoria, quanto menor o prazo que ele for me pagar, eu posso dar um desconto para ele. Então, por exemplo, se ele me pagar uma mercadoria à vista, em dinheiro, eu posso sugerir, por exemplo, 10% de desconto. Então, quando efetuarmos uma venda no sistema, usando uma condição de pagamento à vista, em espécie, em dinheiro, poderemos usar aqui o desconto. Então aqui é facultativo esses dois campos, tanto para juros quanto para os descontos. Esses campos aqui, utilizado em compras, vendas e notas fiscais, são os processos em que eu posso utilizar a condição de pagamento. Então eu posso utilizar tanto para compras quanto para vendas. Basta marcar. Lembrando que, se eu deixar desmarcado uma opção, por exemplo, nota fiscal, quando eu fizer uma nota fiscal e tentar selecionar a condição de pagamento boleto 15 dias, não vai ser possível porque esta condição de pagamento ela não irá aparecer no processo de nota fiscal. Então aqui, utilizado em notas fiscais, tem que estar marcado. Pagamentos, número de pagamentos. Se eu estou cadastrando aqui boleto 15 dias, significa que eu vou me utilizar de um boleto. Então o número de pagamento será um boleto. Intervalo de dias.
basta repetir o número que está aqui. Então, se eu estou dizendo aqui, mencionando que é um boleto 15 dias, o intervalo de dias será 15. Clico no botão gerar parcelas e o sistema cria para mim aqui ao lado direito, nas colunas parcela e dias, uma parcela para 15 dias. Se eu quiser deletar essas parcelas que estarão aqui, basta clicar no botão excluir parcelas e começar novamente. Aqui, essas duas flags, exibir esta condição no resumo de orçamento e gera faturas na nota fiscal eletrônica, ou DANF. Então, se eu não quiser que uma determinada condição de pagamento apareça na DANF, no papel, basta eu desmarcar esta caixa gera faturas na NFE/DANF. Se eu quiser que apareça, basta marcar. Esta caixa tipo de pagamento é a forma de pagamento. Então, se eu estou mencionando aqui que é boleto, eu teclo 0 e a tecla Tab. Vai aparecer aqui a pesquisa rápida de cadastros de tipos de pagamento. Clicando na coluna código, eu ordeno. Se eu estou usando uma condição de pagamento do tipo boleto, então a forma de pagamento será 2, boleto. Clicamos aqui na condição no tipo de pagamento boleto, pressionamos OK e já aparece aqui a forma de pagamento boleto. Então aqui no campo descrição seria o intervalo de dias e aqui a forma em tipo de pagamento. Então o mais importante desta tela seria este campo aqui, esses campos aqui, a coluna parcela e dias e o código do tipo de pagamento que vai nos indicar a forma. Se eu quiser informar um valor mínimo de compra, ou seja, eu posso vender uma determinada mercadoria para um cliente, porém, para ele me comprar esta mercadoria no prazo de 15 dias, ele tem que efetuar uma compra no valor mínimo de R$100, por exemplo. Então eu posso estipular um valor mínimo de compra, e assim sucessivamente. Quanto maior o prazo que o cliente me pedir, eu posso indicar aqui um valor mínimo de compra. Ou posso simplesmente deixar zerado. Feito tudo isto, basta clicar no botão salvar e a condição de pagamento já está criada. Se eu clicar aqui no botão retornar, eu posso fazer alguma alteração. Então qualquer campo que eu quiser alterar, basta realizar a alteração e clicar novamente no botão salvar. Agora eu vou criar a mesma condição de pagamento, usando aqui o código 3, porém eu não vou fazer desta forma, vou modificar aqui alguns detalhes. Então pode ser feito assim, então por exemplo eu posso cadastrar todas as condições de pagamento em boleto bancário e os intervalos 1 a 1, boleto 15 dias, boleto 21 dias, boleto 25 dias, boleto 28 dias, boleto 30 dias, 35 dias direto e assim sucessivamente. Se for duas as condições de pagamento, basta eu colocar aqui o número, barra e um outro número. E aqui o número de pagamentos eu vou aumentando. Então vou criar aqui agora, no caso de boleto bancário, 15 dias, e eu vou modificar aqui. Então ao invés de eu escrever boleto 15 dias, eu posso colocar aqui só a descrição 15 dias, marcar os locais onde eu quero utilizar essa condição de pagamento, informar a quantidade de pagamentos, o intervalo de dias, clicar no botão gerar parcelas e o tipo de pagamento vai ser boleto. Então eu pressiono 0 Tab, clico aqui na coluna código para me ordenar e clico aqui em boleto. E o valor mínimo da compra eu vou deixar 0. Salvar. Então, o que mudou desta condição de pagamento para o código número 2 que eu havia criado? Apenas aqui a descrição. Ou seja, se eu já estou informando aqui embaixo na forma de pagamento que é boleto, fica a meu critério se eu escreverei aqui no campo descrição a palavra boleto ou não. Em outras palavras, eu posso clicar aqui na guia pesquisar e eu posso visualizar melhor aqui. Vou redimensionar essa coluna
Vou clicar aqui na coluna código para ordenar por código. Aqui nós podemos exemplificar melhor. Veja, a coluna tipo de pagamento é a forma de pagamento. Aqui já está escrito que é boleto. Então fica a meu critério. Se eu escrevo na descrição da condição de pagamento a palavra boleto novamente, ou se eu escreverei apenas o prazo. Por exemplo, eu posso ter em 15 dias uma condição de pagamento do tipo boleto e uma do tipo cheque. Por exemplo, eu vou voltar aqui em cadastro. Vou aproveitar esse texto e copiar com Ctrl C, Ctrl V para colar e vou criar uma outra condição de pagamento. O sistema detectou que já existe aqui no campo de descrição o texto 15 dias. Então ele me pergunta, me questiona: deseja continuar ou verificar o cadastro existente? Eu quero continuar, eu quero fazer um outro. Eu vou criar o mesmo intervalo de dias, porém agora não será do tipo boleto. Vou pressionar 0 Tab e vou agora escolher o tipo cheque. Então tem o mesmo intervalo, porém a forma de pagamento é outra, é cheque. Salvei, vou clicar aqui na guia pesquisar, clicar na coluna código para reordenar. Veja agora, é o mesmo intervalo de dias, porém a forma de pagamento ela se altera. Então eu tenho aqui 15 dias do tipo boleto e 15 dias do tipo cheque. Então fica a critério de quem for cadastrar as condições de pagamentos, escrever na descrição o nome da forma de pagamento ou não, porque já aparece aqui. Se eu precisar criar uma condição de pagamento com mais de um intervalo de dias, por exemplo, em duas parcelas. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui 15/30 dias e quero do tipo boleto. Vou marcar os locais onde eu quero que apareça a condição de pagamento. Agora, número de pagamentos serão 2, pois são 15/30. Intervalo de dias de 15 para 30. Basta fazer 30 menos 15, 15. E o primeiro pagamento, antes da barra, é 15. Já está aqui. 15 dias após a data de emissão. Eu clicando no botão gerar parcelas, a tabela tem que ficar igual à descrição. Então o primeiro é para 15 e o segundo é para 30, conforme a descrição. E a forma de pagamento, o tipo de pagamento? Se eu colocar aqui 0 Tab, vou escolher boleto. Então clico aqui na coluna código, boleto. Vou deixar 0 aqui. Então já tem aqui 15/30 dias do tipo boleto. Salvo. Vou criar agora novamente 15/30. Ele me faz a pergunta novamente que já existe um cadastro com a descrição 15/30 dias, mas eu quero continuar. Vou deixar juros e descontos 0. Vou marcar os locais onde vou utilizar essa condição de pagamento. São 2 pagamentos. Intervalo de dias 15. E o primeiro pagamento para 15. Então, a parcela 1 para 15, 2 para 30. Deixo marcadas as caixas. Agora eu vou usar do tipo de pagamento ou a forma de pagamento, ao invés de boleto que eu já utilizei, agora cheque. Então, pressiono 0 Tab. Clico na coluna código uma vez para ordenar e vou até o código 4, que é cheque, e clico OK. Então agora eu tenho 15/30 em cheque, do tipo cheque. O valor mínimo da compra, 0. Se eu clicar aqui na aba pesquisar, clicar na coluna código para reordenar, já me aparece aqui as condições de pagamentos. Então veja, a descrição é a mesma, porém a forma é diferente. Uma em boleto, outra em cheque. E assim por diante. Se eu quiser criar uma condição de pagamento com 3 dias diferentes, 3 datas diferentes, por exemplo, 15/30/45, posso criar também. Então
vou aproveitar aqui o texto que eu já tenho em memória, vou acrescentar aqui apenas barra 45. Juros 0, desconto 0, vou marcar os locais aqui de compra, olha onde serão utilizados. Agora o número de pagamentos serão 3, intervalo de dias 15. Primeiro pagamento para 15 dias. Então, primeiro para 15, segundo para 30, terceiro para 45. Tipo de pagamento 0 tab. Posso criar uma condição do tipo boleto. E posso criar a mesma condição de pagamento. Veja que a pergunta se repete, eu quero continuar. Marcar os locais de compra. São 3 pagamentos. Intervalo de dias será 15. Gera a parcela, só que agora ao invés de boleto, será do tipo 4, cheque. E assim sucessivamente. Se eu clicar na guia pesquisar, clicar na coluna código para reordenar, veja, então sempre eu terei a mesma condição, o mesmo intervalo de dias em formas de pagamento diferente. Boleto, cheque, boleto, cheque, boleto, cheque. Então fica a critério de quem está cadastrando, cadastrar a condição de pagamento com o nome ou a forma de pagamento na descrição ou apenas na coluna tipo de pagamento. Se eu clicar no botão retornar, posso ir aqui em qualquer campo, alterar algum dado e clico no botão salvar novamente. Então estas foram as considerações para criação de condições de pagamento no sistema Simples Mais.